Olá pessoal, bom dia para vocês, são 7 horas em ponto, hoje é dia 26 de setembro de 2025, 4 dias já dessa primavera fria e chuvosa que se instalou aqui pelo menos na parte centro-sul do país. Nós estamos começando agora a edição desta sexta-feira, graças a Deus, porque foi uma semana super cansativa, né, do seu Desperta, tá? E foi uma semana cansativa e foi uma semana que colocou elementos de dúvida no cenário, né? Hoje eu vou contar para vocês uma história do que está acontecendo com relação ao movimento de insurreição e ao movimento Lesa Pátria, que Eduardo Banani e Paulo Figueiredo vem movendo lá nos Estados Unidos. A semana começou, né, com o Lula na ONU ganhando a simpatia, pelo menos a simpatia aparente do presidente Donald Trump. Isso fez com que a extrema-direita, de repente, fizesse coisas do arco da velha, como por exemplo, e isso parece algo muito sério, porque é um movimento nuclear que vai perdendo o seu núcleo de decisões, né? Mas o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que já vinham numa campanha insólita, parece que perderam completamente o juízo e agora estão dizendo que Bolsonaro não responde por si mesmo, porque seria vítima de uma conspiração e não teria condição de decidir o seu próprio destino. Então, os apelos de Bolsonaro, feitos indiretamente para que o filho cale a boca, pelo menos um pouco para não atrapalhar, não surtem efeito nenhum. Por quê? Porque de lá o que se diz é que ele não está em condição. É como se tivesse interditado Bolsonaro, um velho, doente, caquético, que não pode falar sobre o que é melhor para ele mesmo. Não é incrível isso, né? E aqui aparece uma ponta do mal em si. Nós já vimos, algumas semanas atrás, a maneira desrespeitosa como o Eduardo Bolsonaro trata o próprio pai. É algo capaz de causar comoção em qualquer um de nós, né? Porque não se vê nas famílias ditas normais um tratamento desse. O filho mandar o pai, desculpa, mas mandar o pai tomar no cu. Isso é algo abominável, né? E eu estou pedindo desculpa aqui por usar essa expressão, mas ela está na correspondência trocada entre pai e filho, como a gente viu exaustivamente aqui esses dias. Agora, esse filho ingrato, né, trata o pai como se o pai fosse um completo idiota, incapaz de decidir seu próprio destino. A gente vai tratar bastante disso hoje e também de outros assuntos, né? Há um clima de incerteza em relação à votação do imposto de renda. Por quê? Porque o núcleo golpista renovado, ou o núcleo golpista refundado, esse núcleo golpista do Michel Temer e do Aécio Neves, conseguiu botar na cabeça do Paulinho, que é um serviçal dessa galera aí, que ou se vota a anistia antes ou não se vota o imposto de renda. Aí vem a pergunta, o que uma coisa tem a ver com a outra? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a proposta que era de votar na próxima quarta-feira a anistia, corre agora um certo risco, embora Hugo Mota tenha afirmado que, independentemente de haver acordo ou não haver acordo sobre a dosimetria, sobre redução de penas, o assunto vai para o plenário. E vai para o plenário em que condição? Ele desagrada tanto ao campo progressista quanto à extrema-direita, que só aceitam a solução capaz de livrar Bolsonaro dos crimes que cometeu e pelos quais já foi sentenciado, tá? Esses são os assuntos de hoje. Temos também na nossa coleção aqui de manchetes a despedida do ministro Luiz Roberto Barroso, que deixou, não deixou ainda, mas presidiu a sua última sessão lá no Supremo Tribunal Federal, num ambiente, né, que foi muito conturbado pela exacerbação política e ideológica dos últimos anos. Não foi fácil para ele trazer o Supremo Tribunal Federal até aqui, né, livre do assédio dessa gente que quer fechar simplesmente a justiça brasileira. Então é assim que a gente começa o nosso programa de hoje, com esses destaques. E eu já vou chamar aqui o meu companheiro Alex Amorim, porque ontem nós tivemos aí, né, o São Paulo eliminado. A minha netinha Manu está muito triste com isso, viu? Porque ela é São Paulina. Aliás, ela é São Paulina trans, porque ela era corintiana antes, viu, o Alex? Então ela está na zona de transição por enquanto, passando de um para o outro, né? Isso. Mas, enfim, o Palmeiras pelo menos se livrou de ter que enfrentar o São Paulo na próxima rodada. Vai ser a LDU, o adversário do Palmeiras, rumo às quartas, não é isso? O rumo à semi, mas rumo à semifinal, exatamente. Bom dia, sextamos, bom dia a todos, bom dia comunidade, bom dia Panuso. Então ontem, Panuso, já vou até colocar a arte na tela,
O São Paulo perdeu jogando em casa. Foi o gol de Jason Medina aos 41 minutos. São Paulo estava em cima, porém perdeu muitas chances. Teve uma chance do Luciano, cara a cara, que ele chutou para fora. E nisso o São Paulo, como perdeu de 2-0 lá em Equador, aqui perdeu de 1-0. O agregado foi 3-0. Ô, Panunzio, querendo ou não, eu não vou ser clubista agora. Eu fiquei feliz que a LDU passou, porque eu acho mais fácil a LDU do que o São Paulo. Como é um clássico e o São Paulo tem tradição na Libertadores, não é falando que a LDU não tenha, mas o São Paulo tem mais tradição que a LDU, e nisso eu achei um adversário um pouco mais fácil para o Palmeiras, mesmo com a dificuldade lá na altitude, para essa semifinal que vai acontecer lá na terceira semana ali de outubro pro Panunzio. Tá chegando aí. É mata-mata, né? Perdeu, sai. Então tá bom, eles perder lá nas grimpas. Vai ser lá no Equador e o segundo aqui no Allianz Parque. Lá são 2.850 metros de altitude, se eu não me engano, é bem frio lá. Isso. Então o São Paulo está numa fria, São Paulo já era, mas o Palmeiras agora está numa fria, literalmente lá no Equador, né? Sim. Tá bom, então a torcida feliz da vida, Palmeiras tirando sarro de São Paulino e assim segue a vida, né? Isso. Vamos ver o que vai dar essa partida. O que mais nós temos na área do futebol? Então, Panunzio, ontem também, às 9h30 da noite, teve um confronto importante na Argentina entre Flamengo e Estudiantes. Quem acompanhou o Desperta semana passada verificou minha informação que eu acho que o São Paulo não iria passar pelo resultado negativo na altitude, e o Flamengo eu achei que seria um resultado bem abaixo. E foi isso que aconteceu, Panunzio. Aqui, o Flamengo ganhou de 2-1, e eu achei que era um resultado bem abaixo por conta do time argentino ser um bom time. Lá na Argentina, eles fizeram um gol aos 47 minutos do primeiro tempo, com o Gaston. E nisso, como foi 2-1 o primeiro jogo, uma vitória mínima do time argentino levava para os pênaltis. E nisso, o Rossi defendeu o pênalti decisivo e o Flamengo conseguiu passar nos pênaltis e vai pegar um adversário mais difícil ainda, que é o Racing, que é um dos melhores clubes que está atuando agora na Libertadores, Panunzio. Muito bom. Isso é tudo? Isso é tudo, pessoal. Estou por aqui. Qualquer coisa pode me chamar, Panunzio. Muito bom, Alex. Obrigado para você. Então, sexta-feira, dia de expectativas no futebol, né? Eu esqueci de falar aqui para você na abertura, mas vou falar agora. Nós estamos no meio de uma discussão sobre o destino imediato do Bolsonaro. O que vai acontecer com o Bolsonaro? Vai para Papuda, não vai para Papuda? A defesa dele anteontem entrou com um pedido de retirada das medidas cautelares, que são prisão domiciliar, tornozeleira e a necessidade de ficar fora das redes sociais, né? E aí vem a dúvida. Será que esse pedido tem fundamento? Muitos advogados, inclusive advogados do campo progressista, como por exemplo o Bruno Salles, que é vice-presidente do grupo Prerrogativas, acham que sim, que o pedido está certo, porque assiste a qualquer brasileiro, de repente, não estar preso, né, enquanto não é transitado em julgado o processo ao qual responde, e é o caso de Bolsonaro. Ele já foi condenado, mas o processo ainda não transitou em julgado, ele tem direito ainda a um recurso, que será um embargo de declarações. Dificilmente, é quase impossível que os advogados consigam um embargo chamado embargos infringentes, né? Então, está lá o Bolsonaro numa situação meio de limbo. Agora, o que fazer com relação a ele, né? Se ele já não pode mais interferir no curso de um processo, porque o processo já terminou, será que ele pode sim ainda ficar submetido a medidas cautelares? Por outro lado, Bolsonaro, ao longo de todo o tempo, deu demonstrações de que poderia empreender fuga, poderia fugir do Brasil. Foi encontrado com ele uma minuta de uma carta pedindo asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei, e é preciso lembrar que ele passou um carnaval inteiro na Embaixada da Hungria porque achou que ia ser preso, então já se mandou previamente. E os Estados Unidos vivem dizendo que acolheriam lá Bolsonaro como refugiado político, que dá a ele uma vantagem, porque a Embaixada dos Estados Unidos fica no caminho da casa dele até o Supremo Tribunal Federal. Mas muitos advogados insistem que, como não pode mais alterar o rumo do processo ou coagir autoridades do Poder Judiciário, porque já foi condenado, Bolsonaro então teria que ser solto, tá? Teria que ficar à vontade até o trânsito em julgado. Por outro lado, nós temos aí a Procuradoria-Geral da República já na fase de finalização de um outro inquérito, né, que já indiciou, ou que já denunciou Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, e o Paulo Figueiredo por coação no curso do processo. E
aí tem um detalhe no relatório que a Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal. Ela deixou a entender que Bolsonaro pode ser ainda denunciado no curso desse outro processo, uma vez que ele mandou o dinheiro, 2 milhões de reais, que financiam a estada do filho lá nos Estados Unidos. Então nós vamos saber hoje do Bruno Salles qual é a opinião dele, que é um garantista do campo progressista, sobre Bolsonaro hoje em dia. A outra questão é para onde vai Bolsonaro depois do trânsito julgado. Vai para Papuda? Vai para instalações militares, um quartel qualquer? É o que diz a legislação, né? Então, é bem provável que a gente não o veja na Papuda. Ou será que nada disso? Vai ficar preso em casa mesmo, como está, por exemplo, o ex-presidente Fernando Collor, por causa da idade e por causa de supostas doenças que ele alegou à justiça. Então, nós vamos tratar de tudo isso no jornal de hoje, tá bom? Mas vamos começar pelo começo. Vou começar pela previsão do tempo. Vamos ver como é que está o mapa do Brasil. Gente, olha, chuvarada em toda essa área alaranjada aqui, que vai de Rondônia até Goiás e Tocantins, né? Passando pelo sul do Pará. Então, olha, chuvarada com tempestades aqui é um alerta laranja, um alerta severo, tá? O que vai acontecer nessa região aqui, que costuma, nessa época do ano, está bastante seca, né? Chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, acumulando até 100 milímetros por dia, ventos de até 100 km por hora, queda de granizo, o risco de corte de energia elétrica, estraga em plantações, que lá nessa região já não tem mais, porque nós estamos em pleno período da seca, queda de árvores e alagamentos. Isso aqui numa cidade como São Paulo, por exemplo, forma um quadro aterrador, né? Mas lá no norte não forma. Ao contrário, as pessoas lá gostam da chuva. E a chuva vai acontecer em toda essa área amarela do mapa, que vai lá desde o oeste do estado do Amazonas, passa pelo estado do Acre, vem pelo centro-oeste e acaba no interior do Nordeste, inclusive, olha, com alerta de vendaval no interior da Bahia, tá? Uma região que é polvilhada de aerogeradores aqui. Vamos ver de quanto vai ser o vento aqui nesse local aqui, só para que a população de lá se acautele. Ventos de entre 40 e 60 km por hora, com baixo risco de quedas de galhos de árvore, é o que diz aqui a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Olha, aqui no interior de São Paulo, também no Mato Grosso do Sul e no norte do Paraná, mais alertas de vendaval. São alertas amarelos hoje, tá? Ventos de até 60 km por hora, e isso pode ocasionar queda de galho de árvore e tudo aquilo com o qual a gente já está acostumado. E lá no sulzinho do Brasil, nós temos aqui um alerta de ventos costeiros, né? Ventos costeiros que fazem as ondas crescerem, trazendo perigo às embarcações e aos banhistas. Na região do Espírito Santo, no norte do Espírito Santo, até o norte da Bahia, o alerta é para chuvas intensas, tá? E acumulado de chuva, solo muito hidratado, choveu para burro aqui. É raro o dia em que a gente abre esse mapa da previsão e que não há aqui chuva sendo assinalada para essa região do Brasil, né? Sul da Bahia, norte do Espírito Santo. Agora vamos ver as temperaturas como é que ficam. Porto Alegre começou com 10 e vai a 23 a temperatura hoje. Em Florianópolis de 12 a 18, em Curitiba de 12 a 18 também, aqui em São Paulo de 12 a 22 e lá no Rio de 17 a 23. Eu chamo a atenção disso aqui porque isso aqui para os cariocas é frio intenso, né? Então vai ter frio intenso hoje. Praticamente nevando lá no Rio de Janeiro com uma máxima de 23 graus, tá? Em Vitória, temperatura de 18 a 23, em Belo Horizonte de 12 a 25, em Goiânia de 18 a 31, aliás, né? E em Brasília vai de 16 a 26, em Campo Grande teremos 18 de mínima, já tivemos, e 34 de máxima. Lá em Cuiabá quente, 24 de mínima, 38 graus Celsius de máxima, né? Em Rondônia, 31 graus Celsius de máxima, em Rio Branco, 34, em Manaus, possibilidade de chuva isolada, 35 graus de máxima, em Boa Vista, 37, Macapá, 33, Belém, 34, São Luís do Maranhão, 32, Palmas do Tocantins, 35, Palmas também é quente, que parece um forno, né? Teresina, 38 graus de máxima. Aí as capitais do Nordeste, 31 em Fortaleza e depois 30 graus de Natal para baixo, né? Começando o dia aí com 22, 23 graus. Essa é a maneira como o tempo vai se comportar ao longo do dia de hoje, tá bom? Pessoal, vamos então ver as notícias aqui. Notícias que começam com a confusão armada em torno dessa proposta do núcleo dos golpistas renovados brasileiros, que são Temer, Aécio
e Paulinho da Força, criando confusão para aprovar a anistia, condicionando a aprovação da anistia à votação, aliás, condicionando a aprovação da anistia à votação da redução do imposto de renda, que está virando, né, uma espécie de caco parlamentar, porque toda vez que alguém tem um projeto bem impopular e que precisa ser, que acha que precisa ser votado, aí estabelece essa confusão. Ah, mas só vota o imposto de renda depois. Beleza, o Hugo Mota diz que vota na quarta, Paulinho diz que não vota mais na quarta, está conversando com o presidente de partido. Vamos ver o que diz aqui a nossa manchete, que a votação da anistia é adiada por causa das manifestações do Paulinho da Força. Ontem deveria ter acontecido uma reunião entre o Hugo Mota e o Alcolumbre, mas essas posições do Paulinho, tentando de todas as formas encaçapar aí essa proposta estranha de anistia para beneficiar o Bolsonaro, isso acabou derretendo o cenário que estava armado, né? Outra manchete aqui, denúncia de Nicolas contra Duda Salabert se baseou em grupo investigado pela PF. O que é isso aqui? Daqui a pouco eu vou detalhar para vocês, eu só vou explicar superficialmente agora. O Nicolas Ferreira denunciou a deputada Duda Salabert graças a informações plantadas por um grupo de empresários corruptos que subornava agentes federais para a exploração da Serra do Curral lá em Minas Gerais. Nós vimos na semana passada que isso aqui já deu uma grande confusão, um monte de gente, né, baixando o chilindró por causa desse braço corrupto aí da Agência Nacional de Mineração. E agora se sabe que o deputado moleque, o Nicolas Ferreira, foi instruído por essas pessoas, por esse bando de bandidos corruptos que atuavam lá junto à Agência Nacional de Mineração. Daqui a pouco a gente vê os detalhes sobre isso, tá bom? Olha, uma ex-miss de Mato Grosso, que beleza isso aqui, né? A pessoa parece tão bonita nesse concurso, mas vai ver a vida dela lá por trás, dos bastidores, né? Uma ex-miss é acusada de manter 20 homens em condições análogas à de escravidão numa fazenda lá no Mato Grosso, tá bom? Informações que mostram o poder da organização criminosa PCC continuam aparecendo todos os dias, né? E agora nós temos aqui, olha, a informação de que os líderes do PCC frequentavam a casa de um dos empresários alvos da Operação Esper, né? E aqui embaixo nós temos aqui um lembretezinho do ICL para que as pessoas não se esqueçam de quem votou a favor da PEC da bandidagem. E aparece de novo aqui a foto desse menino, Nicolas Ferreira, né? Que está sempre do lado errado da história, tá? Vamos começar então a detalhar aqui os nossos destaques, começando pela questão da votação da anistia. Manchete do ICL é essa aqui, dizendo o seguinte, que a votação foi adiada depois das declarações do Paulinho da Força, né? E se instalou uma crise entre Câmara e Senado como sequela da aprovação pela Câmara da PEC da bandidagem, que depois foi derrotada na CCJ do Senado por unanimidade, né? Crise entre Câmara e Senado, atritos envolvendo Hugo Mota e pressão sobre imposto de renda afastam a previsão de votação. Conforme apurado pelo ICL, Alcolumbre desistiu da reunião com Mota e Paulinho. Matéria do nosso grande Kleber Lourenço, que eu vou ler aqui o lead para vocês. A previsão de que o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro seria votado já na terça-feira tornou-se improvável. Não é que ficou impossível, tá? Está improvável. O clima político que parecia caminhar para uma definição se deteriorou nos últimos dias. A escalada de tensões entre Câmara e Senado, somado ao desgaste provocado pela fala de Paulinho da Força, que vinculou diretamente a tramitação da anistia ao avanço da proposta de isenção do imposto de renda, afastou o tema do horizonte imediato. O resultado é que a anistia perdeu tração, entrou em compasso de espera e, por hora, não tem data mais para ser votada. E o ponto de inflexão foi produzido por uma sequência de movimentos políticos. Primeiro, o Senado enviou um recado direto à Câmara ao rejeitar por unanimidade na CCJ a famosa PEC da blindagem, que pretendia exigir uma autorização do Congresso, aliás, dada mediante votação secreta, para processos que envolvem parlamentares poderem andar na Justiça. Esse gesto foi interpretado por deputados como um corte seco em qualquer tentativa de autoproteção institucional. Em seguida, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancelou uma reunião que teria com Paulinho da Força e Hugo Mota
para discutir os rumos da anistia. Esse encontro, conforme antecipou o ICL, foi suspenso sem reagendamento e se transformou em símbolo do distanciamento entre as duas casas. Enquanto isso, a condução de Hugo Mota do Republicanos passou a ser alvo de críticas cada vez mais... Aliás, esse Hugo Mota só é criticado, né, gente? Tudo quanto é lado, ele apanha, parece um João Bobo, sabe aquele boneco que apanha dos dois lados? Nas redes sociais, em bastidores parlamentares, circula a narrativa de que o Centrão estaria usando a pauta da anistia como instrumento de chantagem política, ou para travar a taxação dos super ricos, embutida no pacote de isenção de IR até 5 mil, ou, no mínimo, para dificultar a tramitação dessa proposta. A frase de Paulinho da Força após a reunião com a bancada do PT, nesta quarta-feira anteontem, consolidou essa percepção. E o que foi que ele disse? Ele disse o seguinte: acho que se não votar isso, não vota o IR. A declaração pública foi recebida como uma ameaça direta e ampliou o isolamento de Mota, reforçando a ideia de que a Câmara estaria submetida a uma estratégia de condicionamento, né? Aqui uma outra reportagem também do Kleber Lourenço explicando para a gente por que essa reunião entre Mota e Alcolumbre foi cancelada. Então vamos ver aqui a partir do segundo parágrafo, para a gente ganhar tempo. A versão oficial para o cancelamento apoiou que Alcolumbre ficou preso em outro compromisso e não conseguiu comparecer. Desculpa, né? No entanto, nos bastidores, a verdadeira causa foi um incômodo com as declarações do Paulinho ao longo do dia. O deputado havia dito que a aprovação da isenção do IR para quem ganha até 5 mil dependeria da votação da anistia, frase interpretada como uma tentativa de condicionar a pauta econômica a um tema delicado, o que gerou fortes reações nos bastidores. E além disso, gente, Paulinho da Força, né, ele é um líder sindical, acho que ele esqueceu completamente disso. Como é que se põe contra a votação de uma medida que vai beneficiar 20 milhões de trabalhadores no Brasil? Quem paga esse imposto de renda de até 5 mil é a classe média baixa, são trabalhadores de baixa remuneração e todos eles são assalariados com carteira assinada, porque a iniciativa, o trabalho informal não recolhe imposto de renda, né? Só para lembrar aqui, então nós temos aqui a figura estranha de um líder sindical atrelando uma medida de mitigação golpista, porque é isso que essa proposta dele a votação de uma pauta que vai beneficiar 20 milhões de pessoas. Então, no ano que vem, em janeiro, se o seu contra-cheque, você que ganha até 5 mil, não vier sem esse desconto do imposto de renda, que não é pequeno, você se lembre desse deputado, tá? Paulinho da Força, que quis atrelar a anistia à votação do imposto de renda, ou quis atrelar a votação do imposto de renda à votação da anistia, o que é uma barbaridade, né? E aí vem aqui o Hugo Mota dizendo que deve priorizar a pauta econômica, né? Fala o seguinte: o cancelamento da reunião não é apenas um episódio isolado, mas parte de uma sequência de atritos que vem marcando a relação entre Câmara e Senado. Depois que o Senado enterrou a PEC da bandidagem, deputados e senadores tentavam demonstrar algum sinal de recomposição institucional. A expectativa era que o encontro servisse para indicar uma retomada do diálogo, mas a estratégia do Paulinho acabou tendo efeito contrário. Para Davi Alcolumbre, né, presidente do Senado, atrelar a isenção do imposto de renda à anistia representa risco político excessivo, além de ser lido como pressão indevida sobre o Senado. E aliados do Hugo Mota chegaram a fazer críticas públicas ao Senado nessa quarta-feira. Um dos exemplos foi do professor Luizinho, né, que é líder do PP, e acusou o Senado de deixar a Câmara exposta com a derrubada da PEC da blindagem. Quem mandou os deputados se aferrarem a um assunto tão pernicioso quanto esse, não é verdade? Ficam querendo sacanear o Senado, que dessa vez agiu direito. Agora, na relação institucional entre Câmara e Senado, esse conflito sempre foi latente, porque o Senado, em qualquer regime bicameral, é a casa revisora, ou seja, ela tem a atribuição institucional, legal e constitucional de rever coisas que foram aprovadas pela Câmara. Tanto assim que o Senado tem autonomia legal para barrar propostas estapafúrdias como essa proposta que acaba de ser rejeitada de dar imunidade plena, né, a líderes políticos, deputados com mandato e até presidentes de partido do perfil de um Antônio Rueda, né, quem mais? De um Ciro Nogueira, né, de um Valdemar da Costa Neto. Todos eles, a gente sabe exatamente o que são, o que representam,
e estão aí dando as cartas no Brasil, né? Então vamos lá, pessoal, vamos andar com o nosso noticiário, porque nós temos um monte de coisa para tratar hoje. Será que vão ter coragem de cancelar uma vez mais a votação desse projeto tão importante, né? Proposta do governo. E agora, todo mundo sabe, não há só um, tem 2 projetos. O Senado, na ausência de a Câmara fazer andar o assunto, já protocolou uma outra solução. Já aprovou um outro projeto de lei bem antigo, relatado pelo Renan Calheiros, que tem o mesmo propósito. Então, o Senado está gerando mais um estoque de conflitos aí com a Câmara ao mandar para lá uma matéria que ele já resolveu e que a Câmara insiste em vincular a questões, digamos assim, absolutamente questionáveis do ponto de vista ético e legal, tá bom? Bom, vamos lá. Temos aqui, olha, no Platô BR de hoje, uma interpretação aqui falando sobre, é uma matéria da Luciana Lima, sobre os motivos que teriam levado Mota a pedir o adiamento da votação da dosimetria, né? E o que nos conta aqui a matéria do Platô? Depois de percorrer as lideranças de vários partidos essa semana, Paulinho da Força, que é o relator da proposta, pediu ao presidente da Câmara, Hugo Mota, para adiar a votação do projeto antes prevista para ocorrer na semana que vem. Paulinho ponderou que, sem a costura de um acordo com o Senado, não vale a pena a Câmara aprovar o texto. A preocupação do relator é que o projeto de anistia tenha o mesmo destino da PEC da blindagem, ou PEC da bandidagem, como queira, arquivada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O pedido de Paulinho ao presidente da Câmara foi feito nesta quinta-feira, 25, ontem, portanto, após as conversas com as bancadas. O principal motivo, de acordo com o relator, foi o não comprometimento do presidente do Senado com a proposta. O combinado era uma conversa entre o relator, Mota e Alcolumbre, após a festa de aniversário do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que está de saída do cargo. Alcolumbre compareceu à festa e, em seguida, disse que não poderia ir ao encontro que ocorreria na casa do presidente da Câmara. Nesse momento, segundo o relator, ficou evidente que o presidente do Senado não se empenharia na votação da anistia, ou mesmo da dosimetria, que levaria a uma redução das penas dos condenados. E aqui todos os bastidores dessa informação aqui. Portanto, o Alcolumbre estava numa festa e falou, agenda cheia, não vou, não posso ir, não tem tempo a perder com essa gente. Mas vamos lá, prosseguindo aqui com o texto do Platô. Abre aspas aqui para uma declaração do Paulinho. Ele tinha dito que ia ao aniversário e depois nos encontraríamos. Hugo Mota também estava no aniversário do Barroso. Depois ele, Alcolumbre, me ligou dizendo que não poderia ir, porque tinha outros compromissos. Contou Paulinho em conversa com o Platô. Depois desse episódio, o relator não tem certeza se o encontro ainda poderá ocorrer. Mais uma vez, aspas aqui para o Paulinho. Hugo disse que poderíamos marcar novamente, vamos ver se vai acontecer na próxima semana, acrescentou. E com esses contratempos, o relator disse à Mota que o projeto não deve ser pautado enquanto não houver um acerto com Davi Alcolumbre. Ele de novo aqui falando. O acordo não está costurado e o pessoal, os deputados, está meio bravo com isso, disse o relator Paulinho da Força. Isso quando o cara sabe que está defendendo algo indefensável ou que está desempenhando um papel que é questionável sobre todos os aspectos, né? Aí cria-se essa escaramuça aqui. Então, já não se sabe mais se nós teremos ou não teremos na semana que vem e se o que o presidente da Câmara disse vai valer ou não, porque a situação dele hoje é de um homem que é refém dos seus próprios companheiros, né? No entanto, olha, a matéria de ontem aqui no site do ICL afirma que o presidente da Câmara vai votar na quarta-feira, custe que custar o acordo, o projeto da isenção do imposto de renda, haja ou não acordo em torno da anistia, né? E o que foi que disse o presidente da Câmara, Hugo Mota? Ele disse, na noite da quarta, que a Casa iria votar o projeto de isenção do imposto de renda, mesmo sem haver acordo para votação do projeto alternativo de anistia aos golpistas. A declaração foi dada ao jornalista Lauriberto Pompeu, do jornal O Globo. O que disse a ele Hugo Mota? Garanto que a pauta do IR para quarta-feira, garanto a pauta do IR para quarta-feira, ou seja, garanto a votação da pauta na quarta-feira, não há vinculação dessa pauta com nenhuma outra, a matéria está madura depois de ter passado na comissão especial, depois de ter urgência aprovada por unanimidade, depois de o relator ter ido ao Colégio de Líderes explicar o relatório, disse Hugo Mota, tá? Mas acontece que o clima está mesmo um clima de descontar o que está pendente, né, entre as duas casas aí, está muito complicado.
Olha só aqui matéria na Folha de São Paulo de hoje, dizendo que os deputados estão cobrando de Mota retaliação contra o Senado por causa da rejeição à PEC da bandidagem. É algo inacreditável, né? Que esses 311 que votaram a favor dessa PEC agora queiram transformar uma posição diferente do Senado em motivo para objetar, para paralisar a tramitação de projetos de interesse popular. Mas vamos lá, vamos ler aqui o que diz a matéria. Deputados cobram do presidente da Câmara, Hugo Mota, uma reação firme que considera uma quebra de acordo do Senado com a derrubada por unanimidade da PEC da bandidagem. A falta de uma resposta mais dura, afirmam, cria para Mota o risco de ver abalada sua sustentação no comando da casa. Líderes de grandes partidos e cardeais do Centrão discutiram nos últimos dias um cardápio de respostas ao Senado, incluindo travar projetos de interesse dos senadores e até atuar na CPI do INSS para direcionar as investigações contra o Senado. Além disso, afirmam que o projeto de lei de redução das penas aos condenados pelos atos golpistas só andará após uma concertação. Essa PEC da blindagem ou da bandidagem, que condicionava a abertura de processos criminais contra congressistas a uma autorização do próprio Congresso, foi aprovada por 553 votos a 134, com empenho pessoal do presidente da Câmara. Mota telefonou pessoalmente para os deputados, mobilizou líderes de partidos aliados para apoiar o texto, afirmando que havia um acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Só que Alcolumbre enviou o texto para ser discutido primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, onde já vinha sendo bombardeado por parlamentares. O colegiado acabou rejeitando a PEC por unanimidade. Interlocutores do presidente do Senado negam a existência de um acordo sobre este tema, tá bom? Olha só, ontem nós tivemos em Brasília a última sessão do Supremo Tribunal Federal, conduzida pela gestão do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele ficou 2 anos lá à frente do Supremo Tribunal Federal e foram dois anos muito tensos, né? Com uma série de questões políticas e ideológicas aí confrontando o poder do tribunal. Enfim, a vida dele não foi fácil. E ontem ele se despediu e nós vamos mostrar aqui um trechinho da despedida dele, que falou muito sobre a defesa da democracia e o papel que o Supremo Tribunal Federal ocupa na defesa das instituições brasileiras. Roda para nós, Alex, por favor. Esse é, ministro Gilmar, o arranjo institucional que nos proporcionou 37 anos de democracia e estabilidade institucional sob a Constituição de 1988. E nesse período não houve desaparecidos, ninguém foi torturado, ninguém foi aposentado compulsoriamente. Todos os meios de comunicação, impressos ou digitais, manifestam-se livremente. Ou seja, apesar do custo pessoal dos seus ministros e o desgaste de decidir as questões mais divisivas da sociedade brasileira, o Supremo Tribunal Federal cumpriu, e bem, eu assim penso, o seu papel de preservar o Estado de Direito e de promover os direitos fundamentais. E gostaria de agradecer muito especialmente, do fundo do coração, a todos os ministros, colegas e amigos aqui do Supremo, pela parceria, pelo apoio, pela coragem e pela relação construtiva e harmoniosa que tivemos. Tenho muito orgulho de ter dividido com todos a aventura de defender a Constituição, a democracia e a justiça nesse país complexo, mas fascinante, que todos amamos. É motivo de alegria para mim e uma sorte para o país saber que o tribunal estará agora nas mãos honradas e sob a mente brilhante do meu querido amigo de quase toda a vida, Luiz Edson Fachin. Edson Fachin que vai pegar uma pauleira também, porque afinal de contas o clima de radicalização só faz aumentar no país, né? E no ano que vem, embora isso não seja um assunto específico do Supremo Tribunal Federal, porque nós temos no Brasil uma justiça eleitoral, nós vamos ter um ambiente muito tenso cercando as eleições de 2026, porque nada indica que pode haver uma pacificação no país, né? Ou pelo menos uma abertura de espíritos para uma negociação política nos padrões convencionais, né? Mas ainda falando sobre essa saída, despedida do ministro Luiz Roberto Barroso,
Uma das homenagens que ele recebeu durante o dia de ontem foi do decano do tribunal, o ministro Gilmar Mendes. Coube a Vossa Excelência conduzir o tribunal em meio a uma ofensiva sem precedentes, com o escopo de desacreditar a justiça brasileira, de vegar este Supremo aos interesses de um grupelho político e de submeter a soberania nacional às conveniências ideológicas de outras nações. Situação insólita que exigiu coragem, equilíbrio e serenidade. Vossa Excelência soube responder a essas investidas com firmeza inabalável, mas também com a elegância, cordialidade e a urbanidade que o caracterizam, e sempre pautaram a sua vida pública. Mostrou que é possível ser rigoroso na defesa da Constituição e do Tribunal, sem abrir mão do respeito e do diálogo institucional. Pois é, terrível, né? O período em que o Barroso passou aí no Supremo Tribunal Federal, e a gente pode dizer que ele tirou de letra, né? Foi um período muito duro, inclusive por conta da perseguição implacável do governo dos Estados Unidos contra esses ministros da Suprema Corte que, com muita dignidade, cumpriram a sua função institucional, que era de julgar, à luz do devido processo legal, pessoas da importância dos generais golpistas e do chefe de todos, que era um capitão do Exército, né? E ontem, o pessoal que move essa campanha logrou uma conquista. Finalmente, eles ficaram felizes ontem. Olha só, vou mostrar para vocês por quê. Põe na tela para a gente, por favor, Alex. Esse aqui é o site do escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes. Saiu do ar ontem. Por quê? Supostamente por conta da Lei Magnitsky, tá? Se você quiser testar aí, é barcedemorais.com.br. A Cloudflare, que é uma empresa americana, que seria um caminho para chegar até o site, ela simplesmente tirou do ar o site desse escritório, gerando o primeiro prejuízo. E eles estavam eufóricos ontem com esse prejuízo, né? Publicaram aí, olha, a ficha a ficha técnica do domínio. Isso aqui não significa nada, mas comemorar porque foi a primeira vitória deles desde que eles começaram essa campanha hedionda contra os juízes brasileiros. Então está aqui anotado o escritório Barce de Moraes, da mulher do ministro Alexandre de Moraes, caiu, a Cloudflare, cumprindo lá as ordens do governo americano, retirou o site do ar. E aí o Paulo Figueiredo, esse golpista de 3 gerações, diz o seguinte, ó, Alexandre manda a Cloudflare derrubar o X, o Twitter. Isso em 2024. Em 2025, a Cloudflare derruba o site do escritório da esposa do Alexandre. E aí uma frasinha assim de gozação, que tristeza. Triste pra caramba, né, Paulo? Agora quero contar para vocês, eu já vou preparando aqui a entrada do Lula, que daqui a pouquinho vai estar conosco. Eu quero mostrar para vocês como, desculpa gente, como esse pessoal está atrevido, tá? O Bolsonaro, nos últimos dias, tem mandado recados, né, para o próprio filho. E são recados que parece que não chegam, que não são ouvidos lá do outro lado. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro simplesmente transformou o pai em refém da vontade dele. É inacreditável o que está acontecendo lá do outro lado do bolsonarismo, porque nós tivemos ontem em matérias publicadas no jornal, a Mônica Bergamo, mesmo lá na Folha de São Paulo, afirmou que o Bolsonaro mandou recados, principalmente através do Sóstenes Cavalcante, que teve com o filho dele lá nos Estados Unidos na semana passada, pedindo ao Eduardo Bolsonaro para calar a boca, para não atrapalhar as coisas aqui no Brasil, porque a campanha dele está surtindo o efeito contrário. O que fez o Eduardo Bolsonaro? Gente, é inacreditável que um filho faça isso com o próprio pai, mas a gente já viu do que ele é capaz. Ele não mandou o pai tomar naquele lugar, no recado pelo telefone celular. Eles simplesmente sequestraram, tornaram o Bolsonaro refém do seu ambiente de prisão. Olha só na frase, na explicação que o Paulo Figueiredo fez publicar na internet aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Põe na tela para nós, isso mesmo, olha. Não é muito complexo. Se você considera Bolsonaro um refém, então não pode esperar que ele negocie nos termos da própria soltura. Se você não o considera um refém, então não entendeu nada do que está acontecendo. Entendeu? Estão dizendo que o Bolsonaro é um refém, que o Bolsonaro é incapaz de decidir por ele mesmo o que é melhor para ele. Paulo Figueiredo, que ousadia, hein? Trancando a boca do pai do Eduardo Bolsonaro. Agora, ousadia maior ainda é a desse filho,
cujo nível de ingratidão nós já conhecemos, né? Mas que agora parece rivalizar com o próprio pai pela ocupação do espaço político que nasce em função da inabilitação jurídica do Bolsonaro. Vamos ver como é que isso se expressa. Olha só. Veja só os termos em que essa gente se comunica com a opinião. Eles perderam completamente a noção do que pode ser feito e do que não pode ser feito. O que diz o Eduardo Bolsonaro ontem aqui nesse post que eu recortei da internet, do Twitter? A coragem não está em fazer coisas fáceis e dóceis, mas sim na determinação de fazer coisas vorazes e necessárias, sei lá o que é coisas vorazes, e necessárias, aquelas que mais ninguém quer fazer. Vocês se acostumaram a lidar com homens ocos, sem convicção, personalidades fracas e acovardadas que se vendem e se submetem aos poderes materiais de ocasião. Pela primeira vez terão que lidar com pessoas de convicção. Tenho como ideal de vida que lenta e espinhosa é a marcha do espírito humano. Contudo, há sempre um limite, além do qual, preste atenção, a tolerância deixa de ser virtude. E o medo, o mais ignorante, o mais injusto e cruel dos conselheiros, deve ser deixado de lado e substituído pela coragem emergida da força de vontade e da crença do justo e em Deus. Pois tudo o que é preciso para que o triunfo do mal é que os homens bons nada façam. Aí vem o finalzinho aqui, e é isso que eu quero que você perceba. Olha. É nesse truísmo elementar que estou disposto a ir até as últimas consequências para conseguir a anistia ampla e restrita. Será vitória ou vingança, mas não haverá submissão. E aqui eu ressalto que não haverá submissão nem mesmo ao próprio pai. E qual é o efeito que isso gera entre os descerebrados do bolsonarismo, entre os radicais que sobraram no fundo desse funil ideológico, né, que é pouca gente, sabe? Não é tanta gente assim. O que sobra disso? Gente como esse que você vai ver na tela, Mafinha. O cara tem menos de 40 mil seguidores, portanto é um nada na internet, mas de qualquer maneira é um dos imbecis que seguem à risca a cartilha do Eduardo Bolsonaro. Quando disseram que Bolsonaro está praticamente inabilitado para a sua vida civil e política, esse cara falou o seguinte, olha, deixa eu falar uma coisa para os bolsonaristas. Ignorem o que o pessoal frouxonarista, guerreiros de sofá, liberais, MBL, esquerdistas e afins vão escrever aqui nos comentários. Ninguém pode duvidar de quanto fui leal à causa do presidente Bolsonaro. Nunca fui alguém importante, realmente, nunca ouvi falar de você. Mas vamos lá, nunca fui relevante ou muito sério, mas sempre fiz o que considerei certo para o país que amo. Apoiar o presidente Bolsonaro contra as elites financeiras, políticas e judiciais. Aqui me perguntam onde que esse cara está com a cabeça, tá? Mas segue aqui, olha. Hoje, o presidente é um homem sequestrado, é uma vítima presa, doente e incapaz de decidir. Nessas condições, ele não tem como liderar nem como orientar. Dito isso, a partir de hoje, só apoiarei o que Eduardo Bananinha decidir para o movimento do qual me sinto parte, o bolsonarismo. Nenhuma fala vinda de quem visita o presidente sobre o que ele quer ou não, eu levarei em consideração. Apenas o que Eduardo decidir, eu considero bolsonarismo verdadeiro. Vocês entenderam o tamanho do disparate, do absurdo? Os bolsonaristas radicais isolaram o Bolsonaro, estão interditando o Bolsonaro. E para falar sobre isso, eu vou pedir a ajuda do meu amigo Lula Costa Pinto, que a partir de hoje é um patrimônio da audiência deste telejornal matinal. Bom dia, Lula. Tudo bom? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos aqui no ICL, no Desperta ICL. Muito. O Lula acordando cedinho para nos orientar aqui, nos dar uma luz sobre como é que a gente... Sempre acordei cedo, tá? Sempre acordou. Agora está mais cedo ainda. Ô, Lula, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você entende um movimento como esse que isola, né, que praticamente neutraliza Bolsonaro como figura política para fazer, em nome dele, coisas que, na verdade, são feitas para enaltecer a liderança do Eduardo Bolsonaro? Explica isso pra gente, que eu não estou conseguindo entender. O filho, Bom, Fábio, neutraliza o próprio pai, é isso? Fábio, primeira coisa, um xiste que é imperdível, né? É óbvio que essa mensagem, esse post do Eduardo Bolsonaro que você colocou aí na tela foi escrito depois dele fazer uma visita ao túmulo de Olavo de Carvalho, que está lá na Virgínia Ocidental,
né? Porque as palavras, a maneira como ele escreveu, ele para publicar isso, ele foi beber na fonte original do bolsonarismo, essa figura perversa que não está mais entre nós, né? Porque esse post parece muito com o Olavo de Carvalho, se ele tivesse encarnado, se ele tivesse descido numa sessão espírita, né, para escrever descido ou subido? Eduardo. Subido, né, Lula? Porque parece que ele não está lá em cima. Sim, tá certo. Né? Bom, mas como a Terra é redonda, pode ser que o inferno estivesse lá embaixo naquele momento. Né? Pode ser. Bom, mas, Fábio, o que está acontecendo é a revelação, né, uma vez preso, né, uma vez já fora do convívio com a sociedade, retirado desse convívio social, depois de um processo minucioso, como disse o presidente Lula no discurso, depois de um processo em que as provas, né, acabaram sendo incontestáveis no curso, né, do que se viu, né, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o extrato do Bolsonaro está sendo exposto a todo o país. O Bolsonaro venceu a eleição de 2018 sem fazer campanha. Ele venceu a eleição de 2018 porque aquela foi uma campanha assimétrica, aquela foi uma campanha injusta, aquela foi uma campanha ilegal, e só assim o PT seria derrotado naquela campanha. Né? O Bolsonaro não participou de debates, o Bolsonaro não teve a campanha coberta pelas emissoras como as outras campanhas tiveram. Então, o país elegeu um presidente da República sem conhecê-lo, sem conhecer qual era o seu projeto. Esse projeto foi conhecido, foi revelado no curso do exercício trágico da presidência do Bolsonaro. E ainda assim, tivemos a tragédia em cima da tragédia, que foi a pandemia. Na pandemia, vimos emergir tudo que havia de pior, né, dentro daquela criatura desumana, né, que era o Bolsonaro. Mas a gente estava, nós como sociedade, nós como instituição, nós estávamos de mãos atadas para a reação. Agora, fora do poder, expostos à força das instituições, porque o que aconteceu de 2021, tá? 2021 para cá, foi a resistência da sociedade, né, à tentativa de golpe, às reiteradas tentativas de golpe, e de 8 de janeiro de 2023 para cá, foi a preservação da democracia brasileira pela força dessas instituições. Então, o que é que aconteceu a partir daí? O bolsonarismo, que não tem nada, que é vazio, que não tem projeto, que não tem proposta, que não tem ideias, que é preenchido por ódios e recalques, né? E foi isso que eles conseguiram colocar na agenda brasileira, ódios e recalques, e promover um retrocesso brutal, está emergindo agora, né? E a gente vê o que é essa relação. Você imagina que a gente está descobrindo pelos posts, pela troca de mensagens como aquela que você citou há pouco, aqui mesmo, hoje no Desperta ICL, aquela mensagem de um filho esculhambando um pai, mas de uma maneira, num trato, né, que é inimaginável, né, entre pai e filho, daquela forma como acontece. Então a gente está descobrindo que esse povo não tem nada na cabeça. E aí volta um ponto: o Bolsonaro nunca foi um ator político, nunca. Né? Ele não ia virar um ator político porque chegou por acaso à presidência da República. O Bolsonaro, na presidência da República, ele foi um títere de um projeto que era muito maior do que ele, que era o projeto desses militares das Forças Armadas deformados por um processo de formação militar
que estava completamente desfocado da realidade brasileira, que depois do 8 de janeiro começou a entrar nos eixos, muito por conta do comandante-geral do Exército, Tomás Paiva, que está reformando toda a formação da Academia Militar, das Agulhas Negras, da Escola Superior de Guerra, né, que agora é a Escola Superior de Defesa. O Brasil, nesse governo do Lula, fez um movimento contrário ao do Trump. O Trump transformou o Pentágono em Ministério da Guerra, né? E nós transformamos a Escola Superior de Guerra em Escola Superior de Defesa, né? Num movimento tranquilo. Então, o que está acontecendo, Fábio, é a exposição do que há de pior do extrato do bolsonarismo nessa troca de mensagens. E aí, depois eu queria entrar com você na questão política, porque começou a se revelar agora o que vai acontecer segunda-feira, né, quando o Bolsonaro encontrará o Tarcísio. Mas vamos falar disso mais para frente. Esse tempo nosso, que infelizmente não é muito grande, mas para falar sobre essa questão do Paulinho da Força, né? Porque ontem embaralhou todo o jogo de novo e nós temos aí outra vez vinculada a uma questão que não tem nada a ver, que é essa pauta do imposto de renda, a questão da anistia. E eu já tinha falado aqui antes, quando apareceu o Michel Temer junto com o Aécio, que onde tem essa dupla tem cheiro de golpe, né? A última vez que o Temer saiu da catacumba foi lá em 2021 para tentar fazer a ponte de novo entre um Bolsonaro que tinha acabado de chamar o Xandão de canalha e disse que não ia cumprir ordens judiciais, e aí o Temer atuou para acalmar as coisas. E agora volta Temer com Aécio, que é o golpista de 2017, fazendo aí uma campanha de novo para tirar a responsabilidade criminal dessas pessoas. Eu queria saber como é que está o clima na Câmara. Vai votar na quarta-feira, afinal não vai votar na quarta-feira a pauta do imposto de renda? Como é que você acha que vai ser essa semana que vem? Fábio, a gente sabe que o Temer e o Aécio, aonde puderem roubar alguma coisa, eles estão roubando. Nesse caso, eles tentaram roubar até protagonismo. Eles tentaram roubar o protagonismo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é o verdadeiro autor, né, dessa proposta de conciliação política a partir de alguma redução de pena, né, para enterrar a ideia de qualquer anistia. Mas a proposta do Davi Alcolumbre é de uma redução de pena que contemple, né, os que foram a massa de manobra que fez o quebra-quebra, por ordem, determinação e projeto dos autores do núcleo crucial já julgado e condenado. E, se possível, até aumentar pena desse núcleo crucial. Então, era isso que estava posto. Aí, o Hugo Mota coloca o Paulinho da Força, que a gente chama há muito tempo de Paulinho da Farsa, né? Coloca o Paulinho da Força como relator desse projeto. O Paulinho, achando que estava nos píncaros da glória, né, da ribalta, ele chama o Aécio e o Michel Temer para serem coprotagonistas nesse processo, e não é à toa, é porque no submundo de Brasília está se discutindo a formação de uma federação que contenha o MDB e o Solidariedade, e o Michel Temer é contra essa federação, né, porque uma federação entre o MDB e o Republicanos, e o Michel Temer é contra essa federação, porque ela tiraria o protagonismo do próprio Michel Temer e do MDB, uma vez que o Republicanos é maior, né, mais forte que o MDB, e o Republicanos está no universo, na área de influência da Igreja Universal do Reino de Deus, né, que tem uma bancada muito forte. E a outra federação que se discute é MDB, PSDB e Solidariedade, que são aqueles três, daquela foto de oportunidade produzida pelo Paulinho. Só que na hora que o Paulinho fez isso, ele atiçou as vaidades dentro do Congresso, ele levou o Davi Alcolumbre a ter mais um ponto de atrito com o Hugo Mota, como bem registrou o Kleber Lourenço nos textos que você trouxe aqui, tá? E ao fazer isso,
ele inviabilizou o projeto dele mesmo e depois transformando um projeto de interesse social como a redução, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, que é um projeto de um alcance social brutal, a esse projeto de vaidades, a essa coisa maluca, absurda, né, de votar uma anistia de réus que ainda não tiveram a sentença transitada em julgado, né, e de réus que atentaram contra a democracia brasileira. Então, isso é impensável. Resultado, ele inviabilizou a votação dessa anistia na Câmara na semana que vem, ela não será votada na semana que vem. O projeto do imposto de renda será votado tanto na Câmara, né, o de relatoria do Arthur Lira, quanto no Senado, que é bem mais amplo do que o da Câmara, que é o de relatoria do Renan Calheiros. Você terá semana que vem uma semana legislativa muito mais dedicada a interesse público. E a gente terá ainda nessa semana o resultado desse choque de vaidades entre Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Beleza. Lula, não tem mais tempo, mas tudo bem, foi muito bom aqui. Gente, vocês viram, essa foi a estreia formal do Lula aqui no nosso Desperta, e ele vai estar com a gente toda segunda e sexta-feira, e eventualmente, quando o país estiver exigindo, ele também vai voltar aqui, já que acorda cedo, para tentar entender o mundo que nos cerca, né, Lula? Um abração para você, muito obrigado, foi muito boa aqui a sua participação e a audiência está adorando, viu? Fala, o Prefé é ótimo, para mim é um prazer, e quando você precisar, pode chamar mais cedo, que assim, desde a universidade, às 5h30 da manhã, eu estou de pé, tá? Tá bom, Lula. Um abração para você, obrigado por tanta generosidade aqui com a gente. Tá? O pessoal da audiência aqui agradece. Nós somos mais de 30 mil agora assistindo aqui o Desperta e estamos em primeiro lugar. Mas não acabou ainda, eu prometi para vocês que eu ia mostrar aqui um trechinho de uma entrevista que eu fiz ontem com o Bruno Salles, que é advogado, é vice-presidente do Grupo Prerrogativas, é um advogado progressista e, ao mesmo tempo, é um advogado garantista muito responsável. A primeira questão que ele colocou é justamente sobre as medidas cautelares de Bolsonaro, porque isso está em discussão agora. Os advogados do Bolsonaro pedem a supressão das cautelares, uma vez que ele não é mais capaz de atuar para confundir os julgadores no processo, né? Então, o Bruno Salles colocou o ponto de vista dele. E olha, qualquer cidadão na condição do Bolsonaro agora se livraria dessas cautelares. Mas será que o Bolsonaro pode ficar sem uma tornozeleira? Será que ele pode sair de casa? Será que ao permitir isso a justiça não está dando a ele os elementos de fuga que ele tanto busca desde sempre? Vamos ouvir o que nos disse o Bruno Salles. Roda para nós, por favor, Alex. O que acontece agora é que os advogados dele estão sustentando o quê? Como já houve uma investigação, e nessa investigação, dessa investigação só resultou uma denúncia contra o Paulo Figueiredo e contra o Eduardo Bolsonaro, não haveria razões, fundamentos fáticos para sustentar uma prisão contra o Bolsonaro. Por quê? Para a gente lembrar, os requisitos para uma prisão cautelar são o fumus bono iuris, que nada mais é do que prova de materialidade e indícios de autoria de que uma pessoa cometeu um determinado crime. E o perigo in mora, que aí pode ser várias coisas. Pode ser o perigo de fugir, o perigo de estar coagindo testemunhas ou coisas do tipo. Ordem pública, ordem econômica, são esses os requisitos. Então, no caso do Bolsonaro, a defesa dele sustenta, terminou a investigação aqui, tanto que denunciou essas duas pessoas. E não me denunciou. Logo, eu faço jus à minha liberdade. Agora, o que a PGR já indicou na cota em que ela encaminha a denúncia é que as investigações ainda não terminaram. Que essa é uma denúncia, mas que as investigações, inclusive em relação ao Bolsonaro, continuariam e por isso seria ainda necessária essa prisão dele. É isso que a PGR já deixou ali insinuado nessa cota. Não falou com todas as letras, mas deve se manifestar agora em relação ao pedido da defesa do Bolsonaro. Bom, então vocês viram aí, né? Aí vem a segunda questão, né? Que é essa história de que a justiça não é bobinha e não vai facilitar a vida do Bolsonaro, portanto, se houver a supressão das cautelares, o que os advogados, eu conversei com vários advogados ontem,
e todos eles dizem que talvez ele não se livre da tornozeleira eletrônica. Só que aí tem um problema, viu, gente? A tornozeleira eletrônica não apita a cada movimento, ela demora um pouco. Portanto, se Bolsonaro resolver fugir com a tornozeleira eletrônica e, enfim, não tiver sob escolta, ele vai fugir, tá? É o que vai acontecer. Assim terminamos a edição da semana, sextou, vamos embora para casa todo mundo para aproveitar o descanso. E quero lembrar para vocês que agora, no domingo, nós vamos ter aqui no ICL o Guia da Liberdade Financeira, essa aula online super útil com o Eduardo Moreira, para que você saiba como se defender das artimanhas do mercado financeiro e aproveitar ao máximo as oportunidades de rentabilizar as suas aplicações e os seus investimentos, tá bom? Você só precisa pegar o seu convite aqui no despertaicl.com.br para participar dessa aula do Guia da Liberdade Financeira, muito legal para você aprender a cuidar bem do seu suado dinheirinho. Bom fim de semana, aproveite bastante, descanse bastante, faça uma atividade esportiva. Segunda-feira a gente se encontra aqui, eu, você e o Lula, no Desperta às 7 da manhã. Tchau, bom fim de semana para todo mundo. Você morre de medo de fazer um investimento que não seja caderneta de poupança ou o CDB do seu banco? Que bom, claro, porque o medo é uma coisa que protege a gente. E enquanto você não adquirir o conhecimento que você precisa ter, fique com o teu medo, para não cair em nenhuma dessas roubadas que estão o tempo inteiro sendo oferecidas na internet. O que eu venho te dar hoje é um presente. No dia 28 de setembro, um domingo, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula para te ensinar todo o básico de finanças e investimentos de uma maneira muito simples. O Guia da Liberdade Financeira. Domingo, dia 28, às 8 horas da noite.